Olá, meu nome é Henrique e nesse vídeo eu vou apresentar o projeto A Mim Me Gusta, uma API REST completa de um restaurante mexicano que evoluiu do zero até ser um modelo de machine learning integrado e uma pipeline CI/CD rodando automaticamente no GitHub. Vou explicar cada lição que tomei ao longo do caminho, por que escolhi cada tecnologia e como é extremamente importante ter visibilidade do resultado das decisões que são tomadas durante a construção do sistema. O projeto é dividido em três etapas. Na etapa 1, a construção da API com Fast API. Na etapa 2, o treinamento de um modelo de machine learning e integração à API via Hugging Face Hub. E na terceira etapa, a automatização do GitHub Actions. Vamos começar? O Fast API, que é o framework base do projeto, é construído sob dois padrões da indústria: OpenAPI, para documentação automática, e Pydantic, para validação de dados. Isso significa que a documentação que vocês estão vendo agora, esse Swagger, foi gerada automaticamente, sem escrever uma linha de documentação manual. Tiangolo, o criador da FastAPI, documentou que o framework reduz em até 40% os bugs relacionados a tipos de dados em comparação com o Flask puro, justamente porque o PyIdentical valida cada campo antes que os dados cheguem à lógica da aplicação. O resultado prático disso você vai ver nas próximas sessões. Cada decisão de validação que tomamos foi implementada no modelo, não esperada no código. Uma decisão crucial para desenvolvimento são os modelos separados por input e output. Vou abrir o modelo dos pratos PI. Aqui temos dois modelos, o prato input, que é o que o cliente envia, e o prato output, que é o que o API devolve, ali para o sistema. E por que separar? Porque o cliente não deve enviar o ID, Quem gera o ID é o próprio servidor. E o cliente também não vai enviar o criado de, Todos esses dados, que essa é a timestamp, todos esses dados são gerados no momento da criação. Então, o sistema que deve criar isso. Isso não deve ser um requisito próprio do usuário. Se eu usasse o mesmo modelo para entrada e saída, o Swagger documentaria que o cliente precisa enviar campos que ele não deveria nem ver, como esse que eu citei agora há pouco. Esse padrão tem um nome, é o padrão DTO, Data Transfer Object. O Martin Fowler descreve esse padrão no livro Pillars of Enterprise Application Architecture, como a separação entre o que é camada de transporte, recebe, e o que é camada do domínio, processa. É exatamente o que fizemos aqui. Como consequência direta, o contrato de API aí fica explícito. Quem lê o Swagger sabe exatamente o que precisa enviar e o que vai receber, sem ambiguidade ou margem para erros. Outro elemento muito importante é o uso do HTTP Exception. Na primeira versão do código, quando um prato não era encontrado, eu retornava um dicionário de erro com o status 200. O status 200 significa que está tudo certo. A API recebeu a informação e devolveu que captou ali o sinal. Então, qualquer cliente que verificasse apenas o status code, que é o comportamento correto esperado, ia achar que a requisição funcionou, porque deu 200. Isso é o que a indústria chama de API silenciosamente quebrada. O REST é baseado em semântica HTTP. O Roy Fielding, na tese de doutorado, onde definiu o estilo de arquitetura REST em 2000, deixou claro que os status codes HTTP são parte do contrato da API. Não são opcionais. 404 não é só um número, é uma promessa de para quem consome API que o recurso não existe e está tudo bem ele não ter achado ali ou que isso gerou algum erro, Então, ter esse feedback ali facilita muito na visão de quem vai consumir ou gerar a API. Então, fez o API? Não esquece, bota o GTT Exception para dar o retorno correto para quem estiver utilizando a sua API. A correção, de fato, foi utilizar isso com o raise. E por que o raise não o return, Porque aqui o HTTP Exception é uma exceção Python. O raise interrompe a execução imediatamente, que o código abaixo nunca vai rodar. Você não retorna um erro, você lança uma exceção. E essa distinção garante que o estado da aplicação nunca fique consistente depois de um erro. Beleza, até aqui tudo em ordem. E agora vamos imaginar que alguém tenta cadastrar um prato com preço negativo ou um nome vazio. A pergunta que vale fazer é: onde é o ideal barrar esse dado? No router, depois que ele já chegou na lógica, ou antes, lá na porta de entrada? Exatamente aqui, na porta de entrada que a gente vai fazer esse barramento. E quem vai ajudar a gente com isso é o field do Pydantic. Você descreve as restrições junto com o campo e o Pydantic garante que nenhum dado inválido passe adiante. Preço negativo, nome vazio, categoria fora da lista, tudo isso é rejeitado com o erro 422, claro, e antes de tocar em qualquer lógica do negócio.
Mas tem uma regra que não consegue ser expressa isoladamente: o preço promocional. Ele, obviamente, deve ser menor do que o preço original. Isso exige comparar dois campos, e para isso existe o Field Validator. Ele roda após a validação básica e tem acesso aos outros campos já validados. O princípio por trás disso tudo se chama Defensive Programming, ou programação defensiva. A ideia é simples: quanto mais cedo você detecta um dado inválido, menos ele se propaga pelo sistema. Quando a validação está no modelo, o router pode assumir que os dados que chegam são sempre válidos. Isso separa responsabilidades de forma clara e torna o código muito mais fácil de ser mantido. Na versão final do projeto, o main.py tem menos de 50 linhas. No começo ele tinha mais de 200 e o que mudou foi a organização. Separamos as rotas em API Router por domínio: pratos, bebidas, pedidos, reservas, e os modelos PyDentic em uma pasta separada, Models. Essa organização segue o princípio de responsabilidade única, que o Robert Martin descreve no livro Clean Architecture. Cada módulo deve ter um único motivo para mudar. Se eu precisar alterar a validação de um prato, só toco em módulos pratos py. Se eu precisar alterar uma rota, vou lá no routers. O resultado prático é que dois desenvolvedores podem trabalhar ao mesmo tempo em partes diferentes do sistema sem conflito nenhum. As configurações de ambiente, nome do restaurante e limite de mesas ficam em Base Settings, que é o arquivo .env. Esse padrão segue a metodologia 12-Factor App. O fator 3 diz que configurações devem ser injetadas pelo ambiente, nunca hardcoded no código. O efeito prático é que o mesmo código roda em desenvolvimento e em produção sem alteração nenhuma. Ótimo, com a API funcionando e robusta, agora na etapa 2 a gente vai adicionar a inteligência, um modelo de machine learning que prevê se um pedido tem risco de ser problemático e gerar ali um cancelamento ou uma reclamação ali de entrega. O primeiro desafio foi: não temos dados reais de pedidos de restaurante. A solução foi gerar dados sintéticos, mas não aleatoriamente. Os dados precisam ter estrutura do problema real para que o modelo aprenda padrões relevantes e consiga ser efetivo. Olhando essa tabela aqui, a lógica fica clara. Pedidos problemáticos têm o valor médio acima de R$ 350 e acontecem entre meia-noite e 5 da manhã. Tem mais de 8 itens e o cliente tem histórico de mais de 4 cancelamentos. Já tem negócio aí, né? Essas distribuições não foram arbitrárias, foram construídas a partir da intuição de negócio. O modelo escolhido aqui foi o Random Forest Classifier, uma floresta de 100 árvores de decisão. A avaliação não usou só a acurácia, porque em problemas desbalanceados, onde a classe positiva é a minoria, a acurácia mente. Então, um modelo que sempre prediz pedido normal pode ter 75% de acurácia e ainda ser completamente inútil. A métrica de recall para a classe problemático é a mais crítica aqui. Dos pedidos problemáticos reais, quanto o modelo de fato conseguiu detectar? Um recall baixo significa que o modelo está deixando passar problemas muito óbvios, né? E isso é o que a literatura chama de trade-off entre precision e recall. Você calibra dependendo do custo de cada tipo de erro no seu negócio. Após o treino, o modelo é serializado com joblib para o arquivo model.pkl. Antes de publicar, carrega o modelo em outra variável e compara as predições com a search. Se divergirem, o artefato está corrompido. Essa etapa existe porque um modelo que serializa e deserializa de forma diferente vai colocar predições erradas em produção, sem nenhum aviso, e você só vai descobrir depois que o dano já tiver acontecido. O model.pkl não foi comitado no GitHub, ele foi publicado no Hugging Face Hub. Por quê? Arquivos binários grandes no Git criam problemas muito sérios. O repositório fica pesado, o histórico fica poluído com diffs ilegíveis e não há um versionamento semântico. O Hugging Face Hub é um registry especializado para artefatos de machine learning, com histórico de commits, model cards e rastreabilidade, que é o ponto mais importante. A separação é clara: GitHub guarda código e o Hub guarda modelos. O model card, que é o readme do repositório, documenta as features na ordem exata em que devem ser repassadas, as métricas reais e as limitações. O Google, na iniciativa Model Cards, publicada em 2019, formalizou isso como padrão de documentação responsável. Um modelo sem documentação é um arquivo opaco, que ninguém consegue auditar ou reproduzir. A integração do modelo à API tem um detalhe responsável por um dos bugs mais difíceis de detectar em sistemas de machine learning em produção.
O modelo não recebe um dicionário com nomes de campos, ele recebe um array numérico posicional. Se eu trocar a ordem de valor pedido e hora pedido no array, o modelo vai receber os dados na ordem errada, fazer predições completamente incorretas e ele não vai gerar um erro. Tudo vai parecer funcionar normalmente. O Scully et al. Chama isso de Silent Failure, ou falha silenciosa, e é uma das principais causas de degradação de modelos em produção. Vou fazer um exemplo aqui, eu vou fazer 2 pedidos no Swagger. O primeiro é um pedido típico de almoço, R$ 65,00, às 13 horas, 2 itens, sem nenhuma história de cancelamento e uma distância ali de 2,5 km. O segundo já é um pedido um pouco mais suspeito, no valor de R$ 480,00, às 2 da manhã, 12 itens, 5 cancelamentos e a 38 km de distância, né? Nem sei se entregaria nessa distância mais, é a nossa hipótese aqui. Então a gente consegue ver, né? O modelo funciona, mas o que garante que ele vai continuar funcionando quando alguém mexer no código? Essa é a pergunta que a etapa 3 responde. Com a API e o modelo funcionando, o problema que a etapa 3 resolve é como garantir que uma mudança no código não quebra o que já funciona. A resposta é com CI, integração contínua. Martin Fowler define a integração contínua como a prática de cada membro de um time integrar o seu trabalho frequentemente, pelo menos uma vez por dia, onde cada integração é verificada por uma build automatizada com testes para detectar o erro o mais rápido possível. Essa definição tem quase 25 anos e ainda é referência dentro da indústria da tecnologia. O CI e o CD são frequentemente confundidos. CI, que é a integração contínua, verifica que o código não quebrou em um dos pontos que ele foi alterado. Já o CD ele pode significar duas coisas: entrega contínua, onde após o CI passar o artefato já está pronto para deploy, mas é o humano que vai decidir quando publicar, ou implantação contínua, onde se o CI passar, o código vai automaticamente para a produção sem nenhuma intervenção. No nosso projeto, nós implantamos o CI e o CD viria depois como uma infraestrutura de deploy. O pipeline usa PyTest como teste client para testar as rotas sem subir no servidor, mas a qualidade dos testes importa tanto quanto a quantidade. Um teste frágil assume o estado absoluto da aplicação. Por exemplo, essa linha aqui. Se qualquer outro teste criou um prato antes, esse teste vai falhar completamente, e a falha vai parecer aleatória. O Michael Feathers, no livro Working Effectively with Legacy Code, chama esses testes de sensíveis ao contexto, e explica que eles são piores do que não ter teste, porque eles criam uma falta de confiança no desenvolvedor. Um teste robusto verifica comportamento, não o estado absoluto. Em vez de contar pratos, verificamos que a lista não está vazia e tem estrutura esperada. Em vez de assumir o próximo ID, verificamos que o ID é um no inteiro positivo. Esses testes passam independentemente do estado da aplicação. O Parameterize leva isso um passo além. Em vez de repetir a mesma função 4 vezes com valores diferentes, declaramos a lista de valores e o PyTest gera um teste para cada um. O resultado prático é uma suite de testes que cresce de forma saudável. Adicionar um novo caso de borda é só adicionar um novo valor à lista, não escrever uma função nova. Uma parte bem técnica aqui do nosso processo é os secrets, né? O teste de integração que baixa um modelo do Hugging Face Hub, ele precisa do nosso token, né? Que é associado ao nosso perfil que a gente cria ali dentro do Hugging Face. Mas os tokens não podem ficar no código, né? Porque isso poderia criar uma margem muito grande para um exploit. Então é justamente para isso que a gente utiliza os secrets do GitHub. Ele armazena o valor criptografado e injeta na variável ambiente nos steps que pedem explicitamente por esse token. Então o GitHub nunca vai exibir o valor dele nos logs e vai sempre mascarar eles com asteriscos, né, ou deixar ele hidden. E isso é uma consequência muito importante, né, porque os secrets não estando disponíveis em pull requests vindo de forks externos é já uma camada de proteção, né, de segurança, porque um atacante poderia muito bem abrir um PR com código para conseguir extrair o token e conseguir uma informação pessoal, né, do meu token que está associado com a minha conta. Né. O pipeline final tem 3 jobs com dependências explícitas. O job qualidade roda em todo push e PR. Ele é rápido, ele não depende de recursos externos e ele já faz o trabalho dele ali. O job integração só roda depois que o qualidade passar, né, que o último passar,
e é só em Punch para o main. O job relatório é um gancho. Em um projeto real, aqui entraria o deploy automático. Essa arquitetura segue o que o livro Continuous Delivery do Jez Humble chama de Deployment Pipeline, uma sequência de etapas que aumentam progressivamente a confiança do código. Concluindo aqui o nosso projeto, quando a gente olha para ele de uma forma completa, né, API, o modelo e o pipeline, o que mais me chamou a atenção não foi nenhuma tecnologia específica. Foi perceber que quase todas as decisões que tomei se reduzem a dois princípios. O primeiro é o que Dijkstra chama de Separation of Concerns, que é que cada parte do sistema tem responsabilidade clara e isolada. Código no GitHub, modelo no Hugging Face Hub, routers em routers, modelo na aba Models, né? Tudo isso faz com que os testes sejam muito rápidos e eu já tenho uma visão muito rápida de onde eu preciso ir para conseguir corrigir aquilo. O segundo é o Fail Fast, que também está muito próximo disso, né? Como cada um dos modelos e das etapas está separado em partes específicas e tem as suas funções muito bem definidas, sempre que tinha algum erro era muito fácil eu voltar, né, para onde o sistema estava apontando o erro e entender o que estava acontecendo, o que estava causando o erro e como eu podia corrigir, né. A engenharia de software, no fundo, não é sobre a tecnologia, né, mas é como você coloca ali as fronteiras de o que precisa acontecer aonde e como você coloca as validações de forma clara que te tragam insumos para te ajudar a construir um sistema muito mais coeso e consolidado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. O repositório está aqui na tela e, como sempre, é um prazer. Tchau, tchau.